leitura da aula de Silachara Maharaj, que estávamos lendo ontem de manhã no programa. Ele estava falando sobre quando vamos perder o ego, quando nós vamos nos tornar humildes, tolerantes. Essa é a oração aos Vaishnavas. Então, continuando aqui a leitura, nós lemos esse finalzinho aqui, que eu vou iniciar hoje, mas é muito importante, por isso eu vou ler de novo, é bem curtinho. Silachara Maharaj, então, ele fala: eu lhe disse muitas vezes que neste mundo você pode encontrar muitos gurus, mas o número de discípulos é muito pequeno. Então, tem muitos poucos discípulos. Silachara Maharaj continua: se você quer se tornar um discípulo, você deve aceitar o castigo de Gurudeva. Você deve tolerar ser castigado e ser capaz de moldar-se de acordo. O que é o castigo? O castigo, na verdade, é a orientação do Guru. O Guru vai te castigar da forma seguinte: ele vai te orientar, ele vai te corrigir. E nós não aceitamos isso, a maioria não aceita. Então, o discípulo é aquele que aceita tudo que o Guru fala. O Guru fala algo para você, você tem que aceitar, não contestar, não ficar bravo, nervoso. Então existem inúmeros gurus, mas discípulos são muito poucos. Aquele que realmente segue tudo que o Guru fala, são pouquíssimos que fazem isso. Então nós temos que nos moldar ao que o Guru fala. Você deve seguir o que Gurudeva diz. Se Gurudeva lhe disse para ir em uma direção, mas a sua mente disser para ir em outra direção, e você seguir então a sua mente, você nunca pode se tornar um discípulo. Um discípulo nunca pode seguir sua mente, ele tem que seguir o Guru. Nós temos um Guru genuíno que está aqui ao meu lado, para nós seguirmos, não para seguir a mente. Se você segue sua mente, você não precisa de Guru. Você não precisa de ninguém te instruindo se você segue sua mente. Continuando aqui. Você pode receber o mantra da iniciação, mas nem todo mundo que recebe a iniciação é um discípulo. Lembre-se sempre disso. Aí ele vai falar um verso aqui que diz o seguinte: quando eu vou desistir desse ego mundano? É uma pergunta. Quando eu vou honrar os devotos do Senhor Supremo? Nós temos um ego mundano muito alto, com um pano em volta do pescoço, palmas das mãos unidas e a palha entre os dentes. Sinceramente, eu me submeterei aos pés dos Vaishnavas, às orientações dos Vaishnavas. Colocar a grama entre os dentes significa humildade. Temos que ser humildes. Aquele que é... Então esse aqui é o verso que Mahaprabhu escreveu, o terceiro verso do Shri Shastra. Trinadapi sunichenata rodapi sahizuna amanina manadena kirtanya sadahari. Aquele que é mais humilde que uma folha de grama, aquele que é mais tolerante que uma árvore, aquele que dá honra a todos sem querer honra para si mesmo, ele está qualificado a cantar ininterruptamente os santos nomes de Deus. Isso é o que Mahaprabhu escreveu. Isso está também no Sri Chaitanya Charitamrita 3.6.239. Você deve ser mais humilde do que uma folha de grama. Se você pisar em uma folha de grama,
ela se curva, não mostra resistência. A grama, ela cresce como a planta mais baixa. Se você pisar nela, ela se dobra e fica ainda mais baixa que a mais baixa. Nós também devemos nos tornar assim. Devemos ser tão baixos quanto a grama. Se alguém coloca o pé na minha cabeça, na minha cabeça, eu não deveria me importar. Está tudo bem, eu vou aceitar. Então também, Srila Maharaj, em outra aula, antes dessa, ele falou também que a folha de grama, o vento bate nela e ela vai para onde o vento leva. Nós não. Quando a natureza dá algo para nós, quando nós temos alguma coisa para nós estamos sempre nos opondo. Tudo que acontece conosco, boa parte do que acontece conosco, a gente se opõe. Nós temos que ser como uma folha de grama. O vento leva para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás. Alguém vai pisar nela e ela segue o curso que a natureza quer, que Deus quer. Ela nunca vai contra o que Deus quer. E nós estamos sempre querendo ir contra o que Deus dá para nós. Então nós não devemos nunca nos importar se alguém colocar o pé na nossa cabeça. Está tudo bem, eu vou aceitar. Quando Chaitanya Mahaprabhu, ele estava em Puri, certa vez uma senhora subiu em seu ombro para receber o darshan do Senhor Supremo, Senhor Jagannatha. Mahaprabhu a expulsou. Ele não fez, ele não deixou. Govinda estava por perto e vendo o que a senhora estava fazendo, ele a repreendeu. Govinda é o servo pessoal de Mahaprabhu. Ei, o que você está fazendo? Desça daí. Mas Mahaprabhu disse, quieto. Então Govinda parou e não disse mais nada. Mais tarde, quando Mahaprabhu voltou para o seu quarto em Gambhira, Gambhira é o local que Mahaprabhu morava, Govinda Das, ele perguntou a Mahaprabhu, Prabhu, o que é isso? Aquela senhora, ela subiu em seu ombro e você disse para não falar nada a ela. Mahaprabhu respondeu, ouça, ela tem tanto desejo de ver o Senhor Jagannatha, mesmo eu não tenho tanto desejo. Eu sou muito alto e ela subiu em mim para ver o Senhor Jagannatha. Mahaprabhu tinha mais de 2 metros de altura, 2 metros e 12, 2 metros e 14, mais ou menos. Ele era muito, muito, muito alto. Há 537 anos atrás, quando ele apareceu, imagina o tamanho de Mahaprabhu naquela época, perto dos outros. E a mulher era tão, tão devotada ao Senhor Jagannatha, que ela subiu no mais alto. Ela queria ver o Senhor Jagannatha. Ela queria receber o darshan do Senhor Jagannatha. O que disse Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta? Se alguém disser, eu vou ver Jagannatha, Jagannatha não permitirá que o vejam. E se alguém vier com disposição de serviço, pensando, eu vou servir Jagannatha, então Jagannatha Devi lhe dará o seu darshan. Lembre-se sempre disso. Continuando aqui, Srila Maharaj fala, comecei a dizer
segurando uma folha de grama entre os dentes, eu irei a Vaishnava Thakura, o devoto do Senhor, sinceramente, sem qualquer duplicidade ou hipocrisia. Kapata. Kapata quer dizer hipocrisia. Kapata significa mostrar uma coisa para os outros, mas ter dentro outra. Kapata quer dizer você quer mostrar para o outro que você é isso ou aquilo, mas por dentro você não faz aquilo. Você não pensa assim. Você só externamente você faz. Então isso daí é hipocrisia. Nós temos que fazer o que nós sentimos por dentro, não para mostrar para os outros. Isso é imitação, é sarradismo. Imitar os outros que sentem por dentro, nós nos sentimos e queremos imitar para mostrar que nós também sentimos. Isso aí é hipocrisia. Você deve vir com sinceridade, genuinamente, com a mente aberta. Você nunca deve esconder nada do seu Gurudeva. Você deve contar tudo ao seu Gurudeva. Assim como quando você vai ao médico, se você mentir, para o médico algum detalhe da sua doença, o médico não poderá tratar de você. Da mesma forma, se você contar tudo abertamente ao seu Gurudeva, ele poderá providenciar tudo para você. Não esconda nada de Gurudeva, do seu Gurudeva. Faça o que fizer. Se você faz algo bom, ruim ou errado, você deve contar tudo a Gurudeva. Se você guardar algo, esconder algo do seu Gurudeva, isso é kapata. Kapata é, já foi falado aqui, é hipocrisia. Aí você será hipócrita, insincero. Eu lhe disse antes, você deve jogar tudo, você deve dar tudo, a sua mente, a inteligência, o ego, o seu corpo e a alma aos pés de lótus sagrados de Gurudeva. Você deve se lembrar disso. Nós temos que dar tudo que nós temos para Gurudeva, para servi-lo. Tudo é para Gurudeva. Na verdade, tudo é para Krishna, tudo é de Krishna, tudo é para Krishna. Mas Krishna é Gurudeva, não há diferença entre Krishna e Gurudeva. Isso cantamos hoje de manhã isso, na canção Sisi Gurvastaka. Claro que aquele termo, Achincha Veda Veda Tattva, é igual, mas ao mesmo tempo não é. Mas Gurudeva é aquele que nós temos que contar tudo para ele. Tem um verso aqui que Srimati Maharaj fala, que diz o seguinte: chorando eu vou transmitir as minhas tristezas aos Vaishnavas e orar por abrigo do fogo da existência material. O que é esse fogo da existência material? É o fogo da ilusão. Então nós temos que orar chorando, falar para os Vaishnavas tristemente e orar pelo abrigo dos Vaishnavas, para o fogo material não dominar a gente. Nós temos que ter abrigo do fogo da ilusão. A ilusão está queimando nossa cabeça, a ilusão está nos queimando, e nós colocando gasolina, colocando combustível, colocando lenha na fogueira, aumentamos essa ilusão. Então o único que pode dar abrigo para nós são os Vaishnavas, é Gurudeva. O fogo está pegando cada vez mais forte em nós.
principalmente agora em Kali Yuga. Um outro verso fala assim: satisfeito com a oração do Vaishnava, Krishna, ele será misericordioso com este pecador. Um outro verso que diz o seguinte: Bhaktivinoda ora aos pés dos Vaishnavas, misericordiosamente leve esta alma humilde com você. Isso é a oração de Srila Bhaktivinoda Thakur. Leve essa alma humilde com você. Candia, Candia, Janaiba, Dukkha, grama. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Eu estou constantemente queimando no fogo dessa existência material. Irei aos Vaishnavas, ao Vaishnava Thakura, e implorarei para um descenso desse sofrimento. Ouvindo de minha tristeza, o adorável Vaishnava, o devoto puro, ele orará ardentemente a Krishna em meu favor, em meu nome. Quando você submete o seu pedido ao Vaishnava, o devoto puro de Deus, ele falará sobre você e orará por você a Krishna. Orará, claro, não pedindo nada da material. Aqui temos que interpretar da forma correta. Ele vai orar para Krishna lhe dar a misericórdia, para Krishna lhe dar o serviço devocional. Ele vai orar para Krishna te dar mais fé. Não é nada material. O Vaishnava nunca ora para Deus para pedir algo material. Você não receberá uma resposta de uma carta enviada ao Senhor, mas se der a sua carta a um Vaishnava, se contar sobre a sua infelicidade ao seu guru, aos Vaishnavas, ele falará ao Senhor sobre você e o Senhor responderá. Todos os seus problemas serão respondidos, suas dúvidas. Esta é a regra. Você deve seguir este processo. Se você contar a um Vaishnava sobre a sua infelicidade, Vaishnava Thakura falará ao Senhor Supremo sobre sua infelicidade e o Senhor removerá. Como eu havia falado, não é nada material. Estamos falando do lado transcendental da devoção a Deus. Um outro verso aqui diz o seguinte: novamente aquele verso que Srila Acharya Maharaj recitou. Bhaktivinoda Thakur ora aos pés dos Vaishnavas, misericordiosamente, leva essa alma humilde com você. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele está orando aos pés sagrados dos Vaishnavas. Prabhu, você está indo para o Senhor Supremo. Por favor, me leve com você. Nós também dizemos a Srila Bhaktivinoda Thakur, Prabhu, Gurudeva, você está indo para o Senhor Supremo. Por favor, me leve com você. É assim que você deve orar aos Vaishnavas, ao Guru. Então, obteremos o benefício supremo. Qual é o benefício supremo? Amor puro por Deus, Krishna Prema. Se orarmos dessa forma para o Guru, para os Vaishnavas, nós receberemos amor puro, Krishna Prema. Mas temos que praticar, claro. O Vaishnava, o Guru, ele pede para Krishna e Krishna vai dar o serviço para nós através do Guru. Mas não adianta somente orar e pedir. Nós temos que praticar. Quando o serviço vem para nós,
Nós não podemos nunca rejeitar o serviço devocional. A maioria rejeita o serviço devocional. O Guru dá um serviço, o Guru dá orientação, e como foi falado no início da leitura, nós seguimos nossa mente. E se você continuar seguindo a sua mente, ou a mente dos outros que não são devotos puros, você nunca será um discípulo. Você nunca será um devoto. Nós somos iniciados, mas não somos discípulos, nem somos devotos. Nós somos somente iniciados. Somente não, é uma grande fortuna. Mas nós temos que aproveitar essa fortuna e servir da forma correta. Continuando agora aqui, é um outro subtítulo da aula, órfãos e cegos. É o subtítulo da aula. Então, Srivacharya Maharaj, ele começa aqui com uma outra frase, ele diz assim: ó Vaishnava Thakura, eu estou oferecendo esta oração a você. Eu estou muito caído e vil. Providencie-me. Desculpa. A providência me mergulhou no oceano insondável da existência material. Por favor, me pegue pelos cabelos e me ajude a atravessá-lo, o oceano material. Então, a providência, o que ele está falando sobre a providência aqui? É o nosso karma. As nossas ações nos trouxeram para o mundo material. Então, nós caímos nesse mundo material, o mundo da ilusão, o mundo do fogo da ilusão. E então nós temos que pedir para os Vaishnavas, orar para os Vaishnavas, para eles nos darem o caminho para sairmos daqui, para atravessarmos esse mundo material. Somente o Vaishnava puro, ele pode te dar o caminho, ele pode te ensinar, um Guru genuíno. Se não for um Guru genuíno, ele não vai te ensinar, ele pode até saber qual é o caminho, mas se ele tem um objetivo por trás, financeiro ou material, ele pode não te mostrar o caminho. Então esse não é um Guru genuíno. Nós temos outro verso aqui que diz o seguinte: a providência é muito forte. Eu não escuto o que é certo e o que é errado. E eu estou sempre preso ao meu karma anterior, não vendo um traço da esperança para obter alívio. Para onde quer que eu olhe, eu vejo apenas miséria. São as três misérias materiais, as misérias triplas, como é dito. Então, nós estamos aqui por causa do nosso karma, passando por tudo isso por causa do nosso karma. Eu vejo apenas as misérias materiais. Este órfão está chorando de angústia. Esse é o verso. Nós somos órfãos da verdade. Mas o Guru está dando a verdade para nós, então nós temos que aceitá-la e fazer o que o Guru orienta. Porque diz aqui, este órfão está chorando de angústia. Anata Katare Tei Kande. Isso significa que alguém perdeu os seus pais? É a pergunta. Os devotos não chamam os seus pais biológicos de pais. Eles sabem que Krishna é o nosso pai e Krishna é a nossa mãe. Este órfão está chorando
de angústia, é necessário entender o significado dessas palavras. Você leu o Srimad Bhagavad Gita? Há um sloka lá que diz o seguinte: mesmo que seja imperfeito, é melhor cumprir o dever de acordo com a sua própria natureza do que fazer bem o serviço do outro, até a morte, no cumprimento do próprio dever. É melhor, pois cumprir o dever do outro é perigoso. Isso está no Srimad Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 35. Alguns, eles interpretam Paradharmo. Tem um verso aqui que diz o seguinte: seguir as religiões dos outros é perigoso. Alguns interpretam dessa forma, como significado que se um Brahmane ele segue a religião, os deveres de um Kshatriya, ele está seguindo outro dever, não o dever dele. Se os hindus se tornam cristãos, ou os cristãos se tornam hindus, então eles também seguem outro dever, não o deles. As pessoas dizem que se um muçulmano se torna hindu, ou um hindu se torna muçulmano, então as pessoas estão seguindo outra religião. E eles dizem que, de acordo com o Srimad Bhagavad Gita, se alguém muda de religião, segue outra religião, é muito perigoso. É assim que as pessoas interpretam estes versos, mas este não é o significado real. Veja só, isso daí é uma visão errada. Se você nasceu cristão, você sim, não tem nenhum problema em você se tornar um hindu. Se você nasceu hindu, não tem nenhum problema em se tornar um cristão. Isso é a interpretação errada do Bhagavad Gita. Mas este não é o significado real. É necessário ver a essência. Qual é a religião da alma? A religião da alma é o serviço ao Senhor Supremo. Dharma. Religião significa enviar tudo, dar tudo ao Senhor Supremo. E se a alma jiva não entende isso, e se apega à vida material, a alguns filhos e outros membros da família, esposa, marido, isso é chamado de outra religião. Então, na verdade, a religião correta, a religião da alma, o Dharma, significa dar tudo a Deus, ao Senhor. E se a alma não entende isso, ela vai se apegar à família, aos bens materiais, ao pai, à mãe, à mulher, ao filho, ao esposo. Então, veja só, qual é a religião da alma? A religião da alma é o serviço ao Senhor Supremo. O Dharma, o serviço ao Senhor Supremo. Essa é a religião da alma. Não é servir o pai, a mãe, o filho, a filha, a mulher, o marido. Aqueles que negam isso, eles são tolos. Se nós pensarmos tolamente que o nosso dever é cuidar de nossa família, filhos, assim por diante, então nós caímos em uma posição muito perigosa. Continuando aqui,
disse no Kirtan que nós estamos cantando. Então, no Kirtan que Srila Charanaraj estava cantando, é dito o seguinte, ele fala aqui, né? Kama, Krodha, Loba, Maha, Mada, Abhimana, Saha, Apana, Stani, Tane. Nós cantamos isso hoje na canção Thakura Vaishnavagana. A luxúria, a raiva, a ganância, a ilusão, a loucura e o ego me puxam cada vez nessa direção. Então, a luxúria, a ganância, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego, elas puxam todos nós cada vez em sua própria direção. Em inglês, há um ditado que diz: a misericórdia está acima da justiça. Você pode ver na Índia também, alguns podem ser condenados à execução, mas se o criminoso apelar para o Supremo, a Suprema Corte, e pedir perdão, a Suprema Corte, ela pode perdoar o criminoso. Então, a execução pode ser cancelada no último momento, no último minuto. Por julgamento, a pessoa deve ser enforcada, mas se o tribunal decidir dar a misericórdia, o criminoso, ele pode ser liberado. Ouvi essa expressão ontem e lembrei-me dela agora. É muito bonita. Quando eu ouço algo bonito, eu guardo dentro de mim. Houve um caso em que um menino, ele matou os seus próprios pais e ele escreveu uma carta de apelação dizendo: fiquei órfão agora, por favor, me perdoe. Este é um tipo de órfão, mas nós dizemos que nós somos órfãos por outro motivo. Nós somos todos órfãos, porque todos nós esquecemos o Senhor Supremo. Não podemos clamar ao Senhor. Não estamos recebendo o Senhor Supremo. Não podemos servir ao Senhor Supremo. Não podemos nos conectar com o Senhor Supremo. É por isso que dizemos: este órfão está chorando de angústia. Então, como diz aqui Srila Charanaraj, nós somos órfãos, mas não órfãos porque nosso pai e nossa mãe biológico morreram. Nós somos órfãos porque nós nos esquecemos de Deus. Nós não servimos Deus. Nós não estamos conectados com Deus. Então, isso que quer dizer aqui, nós somos órfãos. É esse o significado aqui, somos órfãos. Outro verso aqui: somos órfãos e não podemos servir ao Senhor Supremo. Não importa o que façamos, nós pensamos: eu fiz tanto, mas não viva sob tais ilusões. Eu tornei-me um devoto, recebi iniciação. Se tal orgulho aparecer em você, em sua mente, isso é muito ruim. Nós nunca temos que pensar: eu recebi iniciação, me tornei um devoto. Não, isso é muito ruim. A mente nossa pensa assim. Você deve sentir: eu vim para esta linha filosófica
da devoção. Eu estou muito feliz e eu devo servir mais e mais. Eu devo cantar mais e mais o santo nome. Eu devo cantar mais e mais kirtas. Eu devo praticar mais e mais. Eu devo fazer muitas outras coisas. No entanto, você faz um pouco e para depois disso. Não chegará tão longe se fizer assim. Se você receber a iniciação e pensar, eu tenho tudo, eu entendi tudo, você se sentirá confortável demais. Aí temos um outro verso aqui, vamos ler ele à noite. Nós temos que cantar hoje em dia de Ekadashi, então nós temos um dia muito auspicioso, e o Ekadashi no mês de Kartik. O mês de Kartik é o mês mais importante para nós servirmos Deus. E o Ekadashi é o dia que Deus mais aceita o nosso serviço. Então, hoje é um dia extremamente importante, é Ekadashi de Kartik. É o dia que Deus mais aceita o nosso serviço e é o mês que Deus mais aceita o nosso serviço. Então, nós temos que aproveitar hoje para servir mais e mais e mais. E a religião da alma é servir Deus, servir o Senhor Supremo, nos entregarmos a Ele. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Se não, vamos cantar as canções que estão faltando. Vamos então cantar, vamos começar com a canção do Ekadashi, Sri Hari Vasaragiti. É uma canção composta por Srila Vrindavana Das Thakura, o último discípulo de Sri Nityananda Prabhu. Então vamos lá. Sri Hari Vasaragiti. Shri Hari Vasare Hari Kirtana Vidano. Shri Hari Vasare Hari Kirtana Vidana. Vicharanila Prabhu Jagatera Prana. Punyavanta Shivasaram Ganeshu Barama. Utilo Kirtana Dhani Gopala Govinda. Viranga Mandira Bhaje Shantakara. Sankirtana Sangeso Hoilo Nishala. Brahmande Utilo Dhani Puriyakasha.
Chaudikera Mangala Jaya Sobinasha Chaturdi Shiharima Gala Sankitana Modena Che Jaganata Nizera Nandana Samarangete Shobe Shichandama Anandena Chaye Sobe Hoye Vibola Nityanandena Che Maha Prabhu Vishvambara Charanera Kali Shuni Ati Manohara Bahadeshe Maranahi Rohoye Galaya Chindiya Podore Giya Bakate Lagaya Jaramanande Shiva Vasana Jane Jarara Senache Shiva Senache Apane Jaranami Vaumiki Volota Podana Jaranami Ajamila Pailo Mochana Jaranam Shravanisa Saramandaluche Hero Prabhu Avatari Kali Juginache Jalanamoi Shuka Narayanaya Sahasravadana Prabhu
Sarva Mahaprayashchita Jitramudanama Sri Prabhu Nachaye Deke Jatabhagavana Sri Krishna Chaitanya Nitya Nanda Chanda Jana Vrindavana Dasa Tuchu Pada Jugegana Vrindavana Dasa Tuchu Pada Jugegana Sri Krishna Chaitanya Nitya Chanda Vrindavana Dasa Tuchu Pada Jugegana Jaya Gora Hari, Jaya Gora Hari, Jaya Gora Hari, Jaya Gora Hari. Jaya Gora Hari, Gora Hari, Gora Hari, Jaya Gora Hari. Jaya Gora Hari, Gora Hari, Gora Hari, Jaya Gora Hari. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gora Hari Bo. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Vamos cantar agora a canção Sri Radhika. Essa daí vamos cantar à noite, a canção da noite de Kadashi, Shuddha Bhakta. Então vamos cantar agora a canção Sila de que estava, a canção própria para se cantar no mês de Kartik. Isso é orientação do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Nós temos que aumentar o número de canções no mês de Kartik. Agora vamos cantar essa e à noite vamos cantar Sri Sri Damodarastaka. Então vamos cantar, essa canção é curtinha. E depois vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Radhe Jayo Jayo Madhava Doite. 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 Gokula Taruni Mandala Mahite, Gokula Taruni Mandala Mahite, Radhe
Lalita Sati Munaramita Dishati Radhe Jai Jai Madhava Duite Radhe Jai Jai Madhava Duite Corunam Cormoi Corona Boite Corunam Cormoi Corona Boite Sanata Sanata Varita Charite Sanata Sanata Varita Charite Radhe Jai Jai Madhava Duite Radhe Jai Jai Madhava Duite Jai Radhe 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 Radhe Jai Jai Madhava Duite Radhe Jai Jai Madhava Duite. E para finalizar, vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Madhavaya Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Shri Gopala Madhusudana Govindara Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Radha Shri Bhattadi Gaura Bhattavinda Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shiva Gopala Dasa Raghunatha Ishai Vasai Kori Charana Vanda Jahute Vinana Javishta Pura Ishai Vasai Charamuni Charada Kasabara Padarenu Mora Panchaga Kanjara Charana Shri Bhatta Saneva Jai Janani Morae Avila Ishai Vasai Javi Radhe Kulavasa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Anande Bolo Hari Bhadra Vrindavan Anande Bolo Hari Bhadra Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Madhyayama Shri Guru Vaishnava Pada Pada Puriyasha Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari. Jaya Sacinandana, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Jaya Sacinandana, Gora Hari. Jaya Sacinandana, Gora Hari. Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco hoje da transmissão pelo Facebook. Nós temos aqui conosco hoje o Ishan Krishna Prabhu, a Ananta Shesha Prabhu também, a Govinda Mohini Devidasi e também Madhu Krishna Devidasi, que aparecem para mim. Se tiver alguém que participou também, eu agradeço a presença, o Satsanga, não quis se identificar, mas não há problema. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam, sigam Ekadashi corretamente, voto de Ekadashi. Shivacharya Maharaj falou, dos 8 aos 88 anos de idade, tem que seguir o Ekadashi sem comer grãos, seguir da forma correta, dos 8 aos 88 anos de idade. Então, bom dia a todos, Dandavat Pranam. Até a noite, o programa da noite